Saudações, meus amigos, estamos começando a 4ª edição do Pod Câmara, que é o podcast da Câmara Municipal de Itápolis. Nesta edição, nós estamos recebendo o vereador João Pirola. Pirola, que é o vereador mais jovem entre os 9 parlamentares que compõem a Câmara Municipal de Itápolis. Pirola, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo à 4ª edição do Pod Câmara. Vamos lá, Flávio, primeiramente obrigado, né? E parabéns também pela iniciativa desse podcast aqui com os vereadores. Muito importante esse bate-papo, a gente pontuar algumas situações, histórias, vivências, experiências principalmente, né? Então, agradeço e vamos pontuar algumas situações cotidianas que nós vivemos, né? E situações específicas de requerimentos e debates até aqui no Legislativo. Muito bem, o Pod Câmara você encontra no Facebook, na página da Câmara Municipal no Facebook, também no canal de vídeos do YouTube e no Spotify e em outros distribuidores de podcasts. Então, se você entender que esse conteúdo é relevante, por favor, curta, compartilhe, comente, que assim que as redes sociais, através dos algoritmos, entendem que esse conteúdo deve ser expandido e mais pessoas terão acesso a ele. Pirola, começando a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu disse aqui que você é o vereador mais jovem entre os 9 parlamentares que compõem aqui a Câmara Municipal. Nós gravamos o nosso podcast aqui no plenário, na sala das sessões, Dr. Emílio Salim Haddad. Depois o Cleiton vai mostrar no geral aqui, fazer um plano que mostra todo o nosso plenário. Mas é interessante saber, você como uma pessoa jovem, aliás, você tem quantos anos, Pirola? Flávio, eu tô com 31 anos, cara. 31 anos, 31 tem 10 a mais que você. Muito experiente. É sempre bom saber como é que uma pessoa tão jovem assimilou esse mandato, a experiência de ser vereador. Nós temos praticamente 1 ano e meio desse mandato, então eu queria que você contasse para todos nós quais são as suas experiências, impressões desse período que você exerce o seu mandato como vereador aqui em Itápolis. Bom, vamos lá. Eu acho que a questão de você entender, principalmente você entender como funciona todo o trabalho do Legislativo, né? Eu tenho enxergado os nobres, né, os colegas que têm mais experiência de Câmara, obviamente, né, e pessoas que também, outros vereadores também de primeiro mandato. Mas para mim, eu assimilo isso tudo. No começo eu me assustei um pouco, falei, caramba, poxa, cara, é tanta coisa para você entender, para você saber que realmente o seu voto faz a diferença, aquilo que você pensa e é atribuído faz realmente a diferença, para quem ouve principalmente, e as decisões que nós tomamos aqui dentro. Mas eu acho que hoje, no começo demorou um pouco para mim amadurecer isso, de como realmente o vereador precisa atuar, de qual forma realmente o vereador precisa atuar. E eu lembro sempre que a gente em conversas, né, que eu tive com você sempre falava, Pirola, não existe o jeito certo de fazer política, existe o seu jeito de fazer política. E eu assimilei isso também como algo bom, obviamente, né, para mim entender, né, que cada um tem um perfil, cada um tem uma personalidade, e cada um tem uma opinião, né, um posicionamento político sobre partidário, obviamente, e referente ao município, né, do que nós buscamos, do que nós realmente queremos, né, e aonde a gente quer alcançar. Então, hoje, graças a Deus, obviamente, a gente aprende todo dia aqui dentro do Legislativo, né, e fora do Legislativo, né, principalmente, mas foi algo muito positivo, cara, e eu tenho aprendido cada vez mais. Eu acho que é muito grandioso a pessoa, sabe, na alma da gente, a gente poder fazer algo realmente que tem relevância e vai dar relevância aqui no município, né? É muito grande. Muito bom. A gente tem uma série de temas na nossa pauta, está aqui o nosso papel com a anotação, muitas proposições, muitas matérias que o Pirola apresenta enquanto vereador. Mas antes, Pirola, na última sessão de Câmara, na sessão desta semana, você levantou um assunto sobre segurança pública. Sim. Teve um relato até de um vizinho teu de estabelecimento comercial, Sim. que Pirola tem um bar aqui na região central da cidade. Ele teve a caminhonete assaltada, depois o assaltante levou a caminhonete, saiu em disparada, bateu num poste. E o assaltante era menor de idade e ele teve o infortúnio de ver esse menor na delegacia sendo liberado. Enfim,
Segurança pública é um tema, essa é uma história, tem várias outras histórias, infelizmente, relatos. Segurança pública é um tema da pauta, e você solicitou na última sessão de Câmara uma reunião entre órgãos, entre autoridades da segurança pública. Sim, sim. Então, essa situação, Flávio, até é algo que a gente não consegue realmente entender como que está cada vez chegando, piorando, né, agravando, né, nos municípios pequenos, obviamente, e nas grandes capitais. Mas nessa menção que você fez, na questão de um vizinho de comércio, porque eu vejo a preocupação dos comerciantes, obviamente da população em geral, né, das residências, mas os comerciantes eles estão com receio de ficar até um pouco mais o horário, talvez, né, mas eu vou ficar até às 6, mas tem sido questionado para mim essa situação. E a ronda da guarda, como que se encontra? A guarda tem conseguido fazer esse patrulhamento mais extensivo, tem estrutura para isso, inclusive até você vai mencionar aí, foi uma indicação de um projeto que que conceda essas horas extras para os guardas poderem estar atuando em outros horários, né, e poder tentar fechar um pouco, né, isso. Não vai resolver, obviamente, não é a solução do problema, mas a gente tem um ponto positivo quanto a isso, né? E na sessão eu convoquei eu pedi até para o presidente, né, comuniquei aos demais colegas, essa convocação, esse convite, né, porque ninguém convoca, convite, apenas a GCM. Esse convite, né, a essas autoridades que comparecessem, que a gente pudesse debater em conjunto, legislativo, executivo e polícia militar, civil, GCM, né, o conselho também o consegue, para a gente, sei lá, tentar criar algo, mesmo que seja provisório, mas que dê, né, uma certa segurança para nós itapolitanos nesse momento que nós estamos vendo, porque não é o primeiro, é uma série de roubos, pequenos roubos, furtos, e só quem passa por uma situação dessa, ele tem uma arma apontada numa situação difícil entre a vida e a morte, você realmente pode tem pessoas que criam traumas quanto a isso, e a gente não quer que isso aconteça, obviamente. É de se imaginar. Agora, essa reunião, então, é para que o poder público, a Câmara Municipal, o Poder Executivo, órgãos, autoridades, então, celebrem um pacto, apresentem sugestões, para mostrar para a sociedade que há alternativas, que os órgãos estão atentos, que as autoridades estão atentas, para reprimir e prever essas atitudes criminosas. Com certeza. Nessa situação, a gente até pontuou na questão da idade, né, porque realmente uma pessoa de 14, 15, 16, 17 anos, menor de idade, obviamente, a lei, infelizmente, precisa ser alterada, e não é uma esfera municipal, isso é uma lei federal, obviamente, né, Flávio? Estadual. É bom pontuar isso, porque as pessoas, às vezes, mas nós não temos lei dentro do município voltado a isso. A competência dessa situação realmente é de outra esfera, uma esfera maior, né, que regula toda essa situação. Mas é importante, eu sei o trabalho da polícia que tem sido muito grande, muito extensivo, mas a gente até teve a situação da atividade delegada aqui, né, que a gente tem cobrado, tá lá, só falta, eu não sei, eu acho que só falta assinar e finalizar isso para a gente poder também atribuir dessa forma, né, um ponto positivo a mais, né? Então são pequenas ações que nessa junção vai fazer a diferença e acaba de fato fazendo a diferença. Por isso que é importante a gente se reunir, não digo, eu acho que com intervalo próximo para estar debatendo um assunto, é importante ouvir todo mundo, essa é a realidade, essa é a democracia, né? E ainda mais voltada para um propósito que é a segurança dos nossos itapolitanos. Você já mencionou aí a deixa, mas tem uma matéria legislativa na qual você está trabalhando, provavelmente vai citar em forma de indicação, que é pedir para o prefeito instituir o REPT. O que é o REPT? É um regime especial de trabalho policial destinado à Guarda Civil Municipal aqui de Itápolis, e seria uma espécie de gratificação, sim, um adicional salarial para algumas atividades, entre elas cumprimento de horário e local de trabalho variáveis, prestação de serviço em finais de semanas, feriados, plantões diurnos e noturnos em outros estabelecimentos, enfim, há uma série de situações em que esse REPT, que é o regime especial de trabalho, atribuído à Guarda Civil Municipal, inclusive para valorizar. Você mencionou aí a atividade delegada, mas o REPT seria algo similar atribuído à Guarda Civil Municipal, porque a atividade delegada ela é direcionada à Polícia Militar, a Câmara aprovou a lei, a alteração na lei,
não só para militar, mas também para a Polícia Civil, e aguarda o Executivo assinar esse convênio, em que o policial militar pode trabalhar além do seu horário de serviço. Então, esse regime especial de trabalho para a Guarda Municipal seria similar à atividade delegada, mas para a GCM. Sim, sim. Flávio, essa questão, né, obviamente não é competência do Legislativo, tem que vir do Executivo esse projeto. E eu espero que, obviamente, o prefeito dê uma atenção, a devida atenção nessa situação, porque a gente tem que entender que a gente precisa ter uma guarda, obviamente, bem estruturada, né? Com uma condição de estar atuando, porque a gente toma por base outros municípios onde tem guardas bem treinadas, que desenvolvem essa atuação, né, da GCM de maneira um pouco mais diferenciada, né? Porque não adianta também combater nessa situação uma guarda desarmada, por exemplo. Obviamente, tem critérios para isso. A gente tem que ponderar o limite das coisas, né, dentro da lei. Mas a gente tem que ter uma estrutura de uma guarda para poder estar atuando numa situação. Por quê? Numa situação de risco, uma guarda desarmada, infelizmente um bandido armado ou qualquer sujeito armado vai acabar, né, colocando em risco a vida do GCM. Então, obviamente, não é na situação do projeto, mas eu deixo aqui, esse pedido que seja reestruturado a Guarda Civil. É muito importante, a gente precisa valorizar os nossos guardas, né? Não só com o básico, mas com uma estrutura completa de atuação dentro do município. E esse projeto eu estou direcionando na forma de indicação, né? O projeto está todo pronto, né? Inclusive até a gente tinha conversado, vai ser encaminhado para o Executivo, para que ele realmente firme esse convênio, né? Desse trabalho especializado da GCM e conceda esses benefícios aos guardas. Muito bem. As proposições, não somente do Pirola, como também de todos os demais vereadores, ficam lá devidamente postadas no site da Câmara, que é o itapolis.sp.leg.br. Procure lá no menu Vereadores e você vai ver toda a atuação parlamentar de todos os 9 vereadores que compõem aqui a Câmara Municipal de Itápolis. E procurando, Pirola, nas suas proposições, eu percebi que a tua linha de atuação, nesse praticamente 1 ano e meio de mandato, nos assuntos do cotidiano, do dia a dia do município, sobretudo nas questões de zeladoria urbana. Você tem muita indicação, muitos pedidos para dar tapa-buracos, roçadas de áreas verdes, limpeza de praças. Inclusive, na última sessão teve uma indicação sua que causou alguma repercussão nas redes sociais, que foi aquela avaria no piso da Praça Alferes Pedro Alves de Oliveira, que entrou um caminhão da prefeitura. Então, essa sua linha de atuação de serviços urbanos, limpeza, a maioria das suas proposições, elas estão nesse sentido. Flávio, aí você vai me perguntar, mas por que, Pirola? Tá, vamos lá. Eu acredito que na gestão pública a gente tem que fazer o básico dentro de qualquer organização. E quando a gente fala do básico, é o quê? Limpeza de praça, roçagens, áreas verdes, pinturas, o asfalto. Eu sei que nós passamos por uma situação difícil, delicada e contempla todas essas condições adversas. Só que as minhas atribuições têm utilizado dessa forma porque eu vejo que o básico faz a diferença. Se a gente não tem nem o básico, a gente não vai conseguir fazer realmente nada. Por exemplo, vou citar aqui nesse podcast uma situação que eu vejo de uma partição pública, no caso, eu vou citar o Centro Cultural. Aí vem um questionamento assim, mas Pirola, por que ninguém pinta esse prédio? Pirola, mas precisa pintar esse prédio, Pirola precisa revitalizar esse prédio. E isso já foi pedido, inclusive indicação minha, do ano retrasado, nas primeiras indicações que eu fiz nessa Casa de Leis. E eu vejo que é pouca coisa, pouca coisa, mas faz a diferença. Eu estou dando um exemplo. Por quê? O que a gente espera, nós, como munícipes? Qualquer lugar que a gente for no município, obviamente na grande maioria, entrada da cidade, saída da cidade, a gente vai nas UBSs, né? Quantos pedidos houve dentro dessa casa? Precisa ser feita uma cobertura lá no Jacituce, precisa de um espaço maior, precisa de um lugar para que o munícipe possa sentar. A gente vê que agora, nós analisamos que a Secretaria de Saúde, né, ela foi para aquele prédio do lado do batalhão, aquele prédio novo, remodelado, com as devidas, os espaços, né, para poder bem dividido atender a população. Só que isso era o básico, porque nós tínhamos uma Secretaria da Saúde, Flávio, numa situação precária, do lado do rio,
quantas vezes e quantas reclamações tiveram quando a chuva intensa no período específico do ano alagou aquele local, né? Todo mundo, os funcionários têm que tirar as coisas, arrumar as coisas, mas gente, a gente tem que se atentar ao básico. Quando eu falo de gestão, é fazer o básico, para assim a gente poder dar o próximo passo. Foi feito pedidos de roçagem de canteiro central, inclusive a gente até, eu vou até mencionar nesse podcast, Flávio, porque as pessoas têm perguntado, mas Pirola, por que não passa um hand-up ou um mata-mato nas guias das avenidas? Importante informar isso aí. A gente vai deixar bem claro aqui, para vocês que talvez não estejam assistindo agora, mas obviamente depois, que existe uma determinação judicial, né, Flávio, que impede que seja realizado. Uma decisão judicial. Até a compra, a prefeitura não pode realizar a compra desse veneno, né? No caso esse tipo de produto que mata os matos. Há uma decisão judicial em favor de um munícipe que proibiu o poder público, prefeitura, de utilizá-los nos locais públicos, porque alguns cachorros poderiam lamber e morrer. Enfim, tem uma decisão judicial que ampara esse munícipe, então a prefeitura não pode utilizar esse tipo de instrumento, que é o mata-mato, para limpar, para matar o mato de qualquer área pública, praça, canteiros centrais, enfim. Sim. Mas disso que você está falando, tem mais uma situação. Além de atender às necessidades básicas do munícipe, é uma questão também de autoestima, às vezes eu percebo. Porque as pessoas, veja só que coisa curiosa, sempre tem um efeito comparativo, não é? Então a pessoa vai numa outra cidade e fala, olha, aquela cidade que eu fui está mais bonita, está mais limpa, não tem buracos, né? E aí eu chego em Itápolis, na entrada está toda suja. Isso até muitas vezes é uma impressão. Geralmente a gente costuma achar melhor o terreno do vizinho, né? Tem um ditado mais ou menos nesse sentido. Mas é melhor até a autoestima do munícipe quando ele vê a sua cidade limpa, bem organizada, sem buracos. Então tem mais esse fator psicológico também no atendimento dessas necessidades básicas, né? Exatamente, muito bem colocado sobre a questão dos fatores psicológicos, Flávio. Por quê? Quando a gente fez a questão da comparação, obviamente a gente faz essa comparação, pessoas itapolitanos que moravam aqui e foram, logicamente, fazer sua vida fora de Itápolis, eles retornam para visitar parentes, passar o final de semana, às vezes na casa de pai, né? Vovó e tudo mais. E essa questão visual é muito importante. Parece que não, mas é de fato a mais barata entre todos esses orçamentos e dotações que nós temos aqui, você sabe disso. E a gente fica pensando, mas por que não é feito a questão do planejamento dentro da gestão? Entendeu? Você ter uma praça no seu bairro e a praça ser bem cuidada, não dá uma autoestima para os moradores do bairro? Poxa, eu posso levar meu filho, você pode levar seu filho, porque nós temos uma praça com iluminação bonita, nós temos os brinquedos. Não precisa ter o melhor do mundo, precisa apenas estar bem cuidado. Essa é a realidade. É fazer o básico, e eu vou continuar mencionando, enquanto o básico não for feito, a cobrança vai continuar. E essa é a realidade. Eu entendo as dificuldades, mas eu deixo bem claro aqui, Flávio, dá para fazer. Dá para fazer. É questão de ajustes. Por um período específico, a gente já pediu dentro dessa casa, contrata uma frente de trabalho, atua de uma maneira um pouco mais dinâmica, né? Por um período específico. Dá para fazer, tem tantas atribuições dessa forma. E a gente também não vê essa questão negativa que está exposta na internet. Porque você abre o Facebook, fala assim, mas poxa vida, você vê reclamação referida, mas a cidade tá suja, a cidade está isso, a cidade está aquilo. E a gente vê a constância disso. E outra coisa, veja bem, não é falando da questão dos funcionários, porque eles têm desempenhado um grande trabalho. É questão de gestão, saber gerir isso da melhor maneira possível. E dá para fazer. Pirola, teve um outro assunto que eu acompanhei, um esforço seu desde o início do mandato, para amparar, para ajudar pessoas, iniciativas de pessoas nas áreas esportiva e cultural, que seria uma espécie de patrocínio que a prefeitura daria. Muitas vezes a gente tem pessoas que querem desenvolver um evento, ou que representa a cidade em eventos esportivos até fora do Brasil. Já vi casos de até fora do Brasil. Mas a prefeitura não tem reserva orçamentária para patrocinar essas pessoas, ou não encontra um amparo legal para patrocinar aquela atividade cultural. Teve uma iniciativa tua que foi estabelecer, em princípio, um texto, uma lei, autorizando a prefeitura a fazer isso, mas esta segunda parte eu acho que é até mais importante,
prevê uma reserva orçamentária, se eu não estou enganado, de R$100 mil. R$100 mil. Para patrocínio ao longo de um ano das atividades culturais e esportivas. Mas não foi possível inserir esse valor no orçamento, fazer essa emenda, porque nós tivemos aquela questão de ajustar o orçamento da PAI, justamente um percalço de ajustar o orçamento da PAI, faltavam valores do que foi previsto no texto original para aquilo que a PAI pretendia, e você abriu mão dessa sua emenda de R$100 mil para destinar o valor para a PAI. Isso causou, creio eu, você pode dizer muito melhor do que eu, uma certa frustração. Eu quero saber se você desistiu dessa ideia, se essa ideia morreu ou se ela está viva ainda. É engraçado como são as coisas na política. Flávio, naquela situação, quando foi elaborado, né, o projeto, né, que eu abri mão desse projeto, obviamente eu tinha vários contatos com as pessoas da área do esporte, de eventos e tudo mais, e nós não tínhamos, na verdade, não tinha sido criada uma dotação específica, orçamentária, prevista no orçamento, para que a gente pudesse atribuir esse projeto e destinar da forma como que é os moldes dentro do projeto. E eu tive essa frustração porque eu pensei que nesse ano, sendo aprovado, obviamente, né, e a boa colaboração do Executivo, que não teria problema quanto a isso, nós teríamos essa dotação disponível. Foi um percalço, sim, mas foi também algo bom, porque precisava ser feito naquela situação, e a gente tem que abrir mão de certas coisas, né, essa é a realidade, nem tudo a gente consegue fazer como realmente a gente deseja. Mas eu não desisti, eu vou incluir, né, vou apresentar nessa dotação, né, no ajuste, na hora que a gente for fazer toda essa revisão do orçamento, para 2023, sim, destinando, o projeto contempla 50% para a área e eventos culturais e 50% para a área do esporte e patrocínio, porque tem muitos atletas, né, Flávio, que realmente não tem, estão começando, tem muita força de vontade, determinação, mas não tem o recurso realmente disponível para estar disputando um campeonato, para estar, a gente vê em várias áreas, né, no futsal, no basquete, no jiu-jitsu, no vôlei, várias áreas, falta estímulo. Obviamente, você dá estímulo e valorizar o atleta, que isso é muito importante, Flávio. Mas eu vou continuar assim, inclusive vou incorporar, já deixar encaminhado aqui para 2023. Até o momento, porque a LDO está aqui na Câmara para ser votada, as diretrizes orçamentárias, e logo em seguida, no segundo semestre, lá para agosto, final de agosto, o orçamento chega. Então, talvez seja o momento de pensar de novo nesse projeto. Bom, vamos entrar num outro aspecto, na tua função fiscalizadora como vereador. Isso se dá em proposições, na maioria dos casos, em forma de requerimentos, e teve um requerimento seu, 2 sessões atrás, que tratou do cardápio da merenda escolar, aquilo que é oferecido aos alunos da rede pública municipal e da rede pública estadual. A prefeitura ela é responsável por elaborar a merenda tanto das escolas municipais quanto das escolas estaduais na rede pública. Você estava um pouquinho preocupado com o cardápio, até teve uma frase que ficou celebrizada, que se celebrizou aqui, que pudim é gostoso, mas não é saudável. Teve alguma resposta a esse requerimento, Pirola? Como é que está essa situação da merenda? Ai, Flávio, chega a ser engraçado, obviamente, mas é algo muito sério. Nessa situação, a gente tinha, anteriormente, a gente tinha realizado uma reunião, né, com algumas professoras, e a gente identificou algumas situações, reclamações, obviamente. E teve uma semana, não sei, me recordo especificamente, que tinha o Dia da Alimentação Saudável. E foi incluído no cardápio pudim, um simples pudim. Obviamente, pudim é gostoso. Mas não seria só uma sobremesa? Então, mas na menção que foi relatada, é como se fosse... a sobremesa também não encaixaria como alimentação saudável. Era um dia inteiro, era para ser frutas, salvo engano, era para ser frutas, algo do tipo, mas não teve, né? E foi o que chegou até mim, né? E até eu fiquei de conversar, de dar uma visita lá, semana retrasada. Vou ver se eu agendo para essa semana aqui. É bem provável que não dê por causa já do feriado, mas semana que vem, para fazer uma visita e ir nas escolas, experimentar a merenda, porque é uma reclamação, não é do vereador João, é que chegou até o vereador João, né, de algumas mães, tem reclamado, a carne moída veio com muito óleo, não sei se foi o dia, teve que finalizar, um dia que foi colocado...
feijoada, teve que finalizar lá em alguns pontos porque não estava, né, 100%. Obviamente, essas margens acontecem, ninguém é perfeito, a gente entende. Só que quando a gente trata de alimentação, principalmente valor nutricional, para as crianças, nossas crianças, a gente tem que tomar muito cuidado. Como é feito, onde estão sendo adquiridos alimentos, de que forma que esses alimentos chegam, né, todo o processo. E eu sei que toda a equipe lá é muito competente, muito profissional, mas às vezes são pequenos ajustes que precisam ser feitos. Como chegou até mim, estou verificando essa situação, né, para ter uma conclusão e uma definição do que precisa ser melhorado, do que realmente está sendo feito, se tudo isso realmente retrata o fato do que foi solicitado aí por mim nessa Câmara. Bom, eu queria que você nos trouxesse informações atualizadas também de uma obra, talvez a obra mais evidente aqui do município, que é a obra lá da Praça do Cristo Redentor, entrada principal da cidade. E aquilo está parado. Como é que está? Você tem contato com a construtora, faz um intermédio com o poder público, que nós sabemos. Enfim, o que é que vai acontecer com aquilo, quando é que vai acabar, o que vai acontecer lá? O que dá para dizer a respeito daquilo? Muita gente perguntando, muita gente ávida em saber qual vai ser o desfecho daquela obra. Flávio, aquela obra é uma situação, como a maioria das obras do poder público, a gente vê que nem sempre tudo é 100% como realmente está no cronograma, como precisa ser realizado. Eu tenho acompanhado desde o início aquela obra, né, eu tenho contato até com o próprio Gustavo, que é, né, um diretor da empresa, que é responsável, e a gente tem sempre se falado. O pedido de reequilíbrio, eu vou citar todas as situações desconfortáveis. O reequilíbrio contratual que a empresa está pedindo para a prefeitura, claro, porque os valores do material de construção, da mão de obra, aumentaram consideravelmente no período. Então a empresa está pedindo, o reequilíbrio nada mais é do que um aumento no valor para ajustar o valor contratual à realidade do mercado. Perfeito, Flávio, muito bem colocado. E esse pedido já foi feito há mais de 5 meses, porque eu tenho o número do protocolo. Então, veja bem, quando eu falo aqui dentro dessa casa, dentro da Câmara, mas a gente tem que listar prioridades. Prioridades sim, porque primeiramente, né, o pessoal estava lá, tinha os carrinhos de lanche, as lanchonetes, do dia para a noite praticamente, obviamente teve todo o trâmite, né, legal, mas eles foram retirados de lá. Deixou uma praça, não sei, primeiramente, olha como foram os erros dessa situação, a gente até acompanhou isso, né, Flávio? Tinha sido prometido, mas não contemplava, né, um projeto da onde seria construído vários boxes, né, aí não saberia de qual forma seria feito, se seria através de licitação ou concessão de uso, a gente não sabia, porque não tem esse projeto, apenas o projeto, população, apenas o projeto que contempla é o projeto da praça em si, obviamente, com o acesso à área industrial e até o longo do pé do Cristo, na base do Cristo, apenas isso. Nem banheiro tem naquela praça, não contempla no projeto, que a gente até numa audiência pública a gente questionou sobre... Vai ser colocado o avião lá também. Sim, eu ia chegar na questão do avião. Foi feito toda a base estrutural para deixar o avião, né, exposto, direcionado sentido rodovia. Mas, Flávio, olha como que é aquela situação que a gente fala do básico. Essa obra está causando muita, mas muita dor de cabeça para quem precisa utilizar o acesso. Quando chove, e a gente sabe que o trânsito de veículos daquele acesso é muito intenso, caminhões pesados, né, e constante, diariamente muitos veículos passam por lá, e também tem o ponto da questão da escola. Nós temos um colégio lá, né, do lado direito, onde contempla a entrada, né, do acesso para poder sair pelo próprio acesso. A sujeira desce e fica acumulada ali em frente à escola. Exatamente, Flávio. E a gente identificou, numa das minhas visitas, né, até aquele local, eu identifiquei a questão do mato em volta, que já estava grande, a questão da sujeira, pedras, resto de entulho de construção, no caso daquela obra. Veja bem, você não pode deixar que restos de construção sejam jogados na frente de uma escola por chuva, né? Você tem que notificar a empresa para que aqueles entulhos tenham que ser retirados, tem um destino correto, coloca numa caçamba, deixa separada do lado, leva embora. E estava lá nesse momento, né? nesse período. Então, quando chove, Flávio, fica intransitável, porque aquele pedaço do acesso é a parte de baixo, principalmente do acesso, está no chão, não tem asfalto.
Foi compactada uma parte de intertravados e apenas isso, que inclusive já está soltando, aonde eu notifiquei sobre aquela situação, aonde deram uma melhorada lá naquele local, mas não do jeito totalmente correto. Então é mais um exemplo do que a cobrança do jeito correto. Salvo engano, o reequilíbrio era de R$163 mil, Flávio. Não era algo exorbitante. A gente sabe que realmente o preço das coisas sobe, mas seria muito mais importante sentar, conversar e definir em coisa de 1 mês, 2 meses e resolver e deixar isso estendendo, porque eu vou acompanhar. E já se passaram 5 meses dessa situação. Deve estar tramitando o pedido nas instâncias lá da Prefeitura Municipal. Deve provavelmente ter parado, está embaraçado em algum setor, provavelmente. Sim, sim. Na última conversa que a gente teve, eu, a vereadora Juliana e o vereador Contreira com o Ciro, ele falou que já estava agilizando essa questão, mas foi uma transição também, porque o Ciro entrou também, ele assumiu o cargo, né, há pouco tempo. Então ele pegou um problema já que também era antigo, obviamente, né? Então a gente pede aqui, eu peço aqui, obviamente, que acelere, resolva aquele problema, porque a gente é um problema de todos, a quantidade de pessoas que passam por aquele local e vê também como a gente, daquela forma que a gente relatou no início da nossa conversa no podcast, psicológica. Quando você vê uma entrada da cidade com mato alto, naquela situação você atribui, poxa, a entrada da minha cidade ou da cidade vizinha é muito melhor do que a minha. Bom, Pirola, para encerrar nossa conversa, pesquisando lá nas suas proposições, tem um assunto que eu entendo como sendo um assunto triste para Itápolis, que é a nossa história. A história de Itápolis, ou os elementos que representam a nossa história, estão encaixotados, digamos assim, não é? Digamos não, estão realmente encaixotados e provavelmente armazenados num local completamente inadequado, inclusive muitos deles com detritos de pombas. Eu estou falando do acervo do museu. E eu vi lá que tem um requerimento seu que, infelizmente, coloca o dedo nessa ferida, não é? Porque esse é um assunto que se desenrola há muito tempo, mas que não tem uma solução, um local para essas peças serem expostas, ficarem acessíveis a toda a população, para que Itápolis se reconheça, para que a população veja o acervo histórico do município e conheça um pouco do passado e das pessoas que construíram esse passado e amoldaram o presente de Itápolis. Mas, infelizmente, essas peças estão lá de longa data, encaixotadas. Flávio, isso daí realmente, você citou, é algo muito triste, né, porque a gente tem a questão do museu, né, numa situação precária, não é de hoje, obviamente. Veja bem, não estou retribuindo, ou atribuindo, no caso, atribuindo, me desculpa, de hoje essa situação. É uma situação que vem ao longo do tempo, acredito que 9 anos, né, Flávio, sabe, 9 anos o museu se encontra naquela situação. E aí a gente começa a se perguntar, mas, novamente, por que não foi reformado ainda o museu? Ah, mas teve que esperar toda a tramitação do governo do estado para fazer a doação total do acervo, a doação do museu, e estava parado. Tá, mas o que a gente fez nesse tempo? O que foi feito nesse tempo? E, inclusive, foi até um vídeo meu de campanha, Flávio, na qual eu me comprometi, né, não medir esforços para poder colaborar nessas ações voltadas ao museu. Teve uma suplementação de verbas, uma reserva orçamentária com recursos próprios da Prefeitura. É bom que se diga, não é convênio, não é verba que vem do Estado, não é verba que vem da União, é verba municipal, R$1.800.000 para a reforma do prédio do museu. Sim. A Câmara já autorizou a inserção desses valores no orçamento, agora a gente aguarda a fase licitatória e o início das obras, não é? Mas a reserva orçamentária já está feita. Sim, sim. Inclusive, eu acredito que nessa questão, nessa situação, né, o Executivo olhou com muitos bons olhos, não que para outras não, mas essa, muito bons olhos, para poder fazer com recurso próprio, né, um compromisso de tornar aquele museu realmente algo que a gente possa contemplar toda a história do município num ambiente totalmente restaurado, né, nos moldes atuais. Eu acredito que no projeto contempla até um acesso de um elevador para acessibilidade, para que todo mundo, sem exceção, possa estar lá vendo toda aquela história. E quando a gente se refere ao acervo, no meu requerimento eu citei algumas pontuações, né, alguns questionamentos. Eu estive em loco identificando, existe uma parte que está em cima do Centro Cultural, obviamente, e outra parte que se encontrava
naquele salão antigo da prefeitura, onde que era usado para armazenar as coisas, e estão lá peças, né? O descontentamento que eu tenho quanto a isso é porque nada foi feito nesse período. Mesmo naquela situação, a gente deveria ter arrumado um local correto. Cadê a relação disso? Onde que está uma ficha com uma relação de tudo que nós temos hoje? Por que não foi feito? Né? E se foi feito, cadê? Porque no meu requerimento eu não vi essa situação. Então, são problemas que nós precisamos sanar e de maneira urgente, porque realmente é muito triste ver a nossa história nessa situação. E pode ter certeza, Flávio, eu acredito que nessa gestão a gente vai conseguir pelo menos dar um início nessa restauração do museu, né, e começar gradativamente a trazer todas essas peças para serem colocadas nos devidos lugares. Muito bem, João Pirola, quero te agradecer por ter atendido o nosso convite, mas quero agradecer sobretudo a você, a sua audiência, que é um inequívoco sinal de prestígio a todos nós. Muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Esta é a 4ª edição do Pod Câmara. As edições anteriores estão lá no nosso site, tem um menuzinho com Pod Câmara, você pode acessar a entrevista que nós tivemos com o presidente Marcelo Francischetti, com a vereadora Juliane, com o vereador Zequinha Cavachi, e essa agora com o vereador João Pirola, também no nosso canal de vídeos no YouTube e no Facebook, e também no Spotify. O áudio desse nosso podcast está lá no canal da Câmara Municipal no Spotify. Pirola, obrigado. Flávio, eu agradeço imensamente, obrigado pelo convite e parabéns por essa iniciativa que traz um pouco do trabalho dos vereadores, um pouco num papo mais descontraído, mais gostoso, que a gente consegue ter um foco mais direcionado quanto a isso. Tá? Parabéns mesmo e vamos embora, vamos continuar os trabalhos aí e a todos que estão assistindo aí e quiser, eu vou publicar também, vou compartilhar nas minhas redes sociais, que é importante isso, né, no meu Instagram lá, o João Pirola, e no Facebook também, João Pirola. Tá bom? Obrigado, Flávio. Muito bem, até a próxima edição, a nossa 5ª edição, na semana que vem. Muito obrigado e até lá.